A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Energia, que teve início em maio com a apreensão de uma carga com 373 quilos de cocaína escondidos em um maquinário que seria exportado pelo Porto de Santos. Após as investigações, foram expedidos 6 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. 4 pessoas foram presas. A ação de hoje contou com 28 policiais federais. Uma jovem de Guarujá que foi arrastada por um motociclista durante uma tentativa de assalto deve ter alta hospitalar nos próximos dias. Para a nossa equipe, ela conta os momentos de pânico que viveu. Juliana está internada desde o dia 23 em um hospital de Guarujá. Precisou levar 14 pontos. Eu só me lembro de chegar no ponto de ônibus, responder a minha mãe no WhatsApp e só isso. A jovem de 25 anos foi arrastada por um motociclista que tentou roubar a bolsa dela. Depois apagou. Só soube do que aconteceu após assistir às imagens que estão com a polícia e não foram divulgadas. Ele me jogou, na verdade, deu uma arrastada. Eu caí de cabeça, né? Eu rodopio de cabeça pro outro lado da moto. Ele me joga pro outro lado, então eu bato direto de cabeça no chão. Eu não sei como eu não fraturei nada. Não sei como eu não tive uma fratura mais grave. Foi assim, foi Deus, porque não sei como não foi pior. Poderia ter sido muito pior. Juliana deve ter alta nos próximos dias, mas ela vai precisar retornar ao hospital para fazer pelo menos uma cirurgia plástica no rosto. Algum aspecto de estética, mas também uma condição corretiva por causa da vultosa agressão que a paciente sofreu, né? Depois do trauma, o único desejo é o de justiça. Que ele pague, né? Que ele seja punido, que façam justiça realmente, porque a lei é complicada, né? Mas eu espero que ele seja pego e ele seja punido, para que ele não faça isso com mais ninguém. Moradores do São Manuel reclamam que a mudança no trânsito prevista no projeto Nova Entrada de Santos prejudicou a mobilidade de moradores. O bairro fica na marginal da Via Anchieta. A marginal da rodovia Anchieta, nos trechos nos bairros São Manuel em Santos e Casqueira em Cubatão, sempre teve 2 mãos. Mas a coisa mudou por aqui. A partir deste trecho, passou a ter sentido único em direção a Santos. Mudança que tem confundido quem passa pelo local. O motociclista desavisado encarou o risco de encarar a contramão. Mais adiante, no São Manuel, em Santos, nossa equipe flagrou mais motoristas que desconheciam a mudança. Eu imaginava que tinha acesso para o Casqueiro, mas não tem. Como que faz agora? Como que resolve essa situação? A sinalização que fala lá na frente que está sem saída, que é a rua sem saída. Porém, mas não dá informação para você ter acesso ao Casqueiro. Complicou, né, cara? Moradores do São Manuel garantem que o fim da mão dupla em um trecho da marginal no bairro, com as obras do projeto Nova Entrada de Santos, prejudicou o deslocamento de quem precisa ir para o Casqueiro e centro de Cubatão. Não pensaram na nossa mobilidade sentido Casqueiro, o direito de ir e vir, entendeu? A gente agora tem que ir lá embaixo para retornar. A gente, se passa mal alguém aqui, aí a gente tem que correr para onde? Agora a gente tem que correr lá para Santa Casa ou tentar fazer esse retorno todo, porque antes, em 5 minutos, você chegava no Casqueiro, que tem uma UPA 24 horas para atendimento de emergência, e agora a gente não consegue mais fazer isso. Seu Paulo também foi afetado pela mudança. Ele mora há 20 anos no São Manuel e todos os dias trabalha em Cubatão. O bairro outrora tinha 2 acessos, tanto para quem ia para Santos como para quem ia para Cubatão. E ficou um acesso para entrada e um para saída. Para você retornar para pegar a Anchieta sentido Cubatão, Planalto ou a via Bandeirantes, você tem que andar aproximadamente 8 quilômetros. Isso vai gerar atraso, consumo de combustível e vai afetar, de certa forma, a mobilidade urbana. Eu compro muito material de São Paulo, o pessoal está perdido, chega em atraso as mercadorias, está difícil trabalhar aqui, viu? Moradores também reclamam que depois das obras, as linhas intermunicipais dos ônibus não passam mais pelo bairro. Eles tiraram a linha de ônibus que entrava aqui, que é o azul. Só está usando esse outro, que é da prefeitura, né? Tem que tomar providência, porque nós não vamos abaixar a cabeça.
Por meio de nota, a Ecovias respondeu que todas as intervenções e alterações no trânsito têm sido informadas à população do local em audiências públicas e reuniões periódicas com moradores. A empresa diz ainda que o redirecionamento dessas vias eliminou conflitos diários e aumentou a fluidez e a segurança no trânsito. A Prefeitura de São Vicente começou as obras nas encostas atingidas pelo temporal no começo do ano. 3 pessoas morreram. A previsão para o término dos trabalhos é de 5 meses. O dinheiro veio do governo federal. Seu Antônio é morador do Parque Prainha há mais de 30 anos. Na noite do dia 3 de março, ele e o genro chegaram até a salvar o morador atingido pelo deslizamento. Uma tragédia que durante essas 3 décadas, o caseiro nunca tinha visto igual. Uns 70 anos, que a gente tem um advogado. Aí ficou ali em cima, né, chorando, pedindo socorro, né? Estava pedindo socorro. Aí foi eu e o meu genro. Aí nós conseguimos tirar ele, né? Os projetos foram elaborados por técnicos da Prefeitura e classificados pelo governo federal como obras de reconstrução. Na primeira fase dos trabalhos será feita a sondagem, topografia, limpeza e retirada dos escombros do terreno. 4 obras, na verdade, são de mais de 7 milhões, dado pelo governo federal. Tem aqui no Parque Prainha e temos 4, mais 3 no Morro dos Barbosas, né? Ali em frente ao Deca do Pescador, na Rua dos Gatos e no Mosteiro também, que também é uma outra intervenção grande também do Mosteiro. Nesta casa morava o casal de idosos que morreu soterrado. Eles desciam de uma escadaria que ficava bem aqui quando foram surpreendidos pelo deslizamento causado pelas fortes chuvas. Eles não sobreviveram. Agora, o imóvel vai ser demolido. Então ela vai ser desmontada, de cima para baixo. Desmonta telhado, desmonta a parede, tira janelas, portas e vai desmontando até chegar na parte de fundação. O mês de setembro ressalta, além da importância da prevenção do suicídio, a inclusão das pessoas com deficiência auditiva no país. A campanha quer mostrar os desafios que ainda precisam ser superados. 30 milhões de brasileiros apresentam algum grau de surdez. Luiz é jornalista e usa aparelho para melhorar a audição. Ele conta como sua vida social melhorou após procurar tratamento. Eu não senti nenhum problema em utilizar esse aparelho. Pelo contrário, ele preencheu o espaço que havia, que faltava, né, no meu caso, né, para a minha audição. E a convivência familiar e social, ela melhorou assim 100%. Então eu recomendo que quem puder fazer uma consulta com o otorrino, ver se a sua audição está realmente em dia, se é necessário algum tipo de prótese, como foi o meu caso, busque, corra atrás, porque você vai sentir uma diferença substancial na sua vida. O otorrinolaringologista Hugo Anteghini explica que o diagnóstico precoce aumenta as chances de bons resultados, inclusive na infância. Esse tratamento, quanto mais novo começa, maior a chance da gente obter resultados legais, maior a chance dessa criancinha ter uma vida absolutamente normal. Alexandra é fonoaudióloga do Centro de Referência em Saúde Auditiva de Santos, aberto há 15 anos. De janeiro a julho, mais de 8.500 pessoas foram atendidas aqui. Ela ressalta que pacientes com deficiência auditiva devem ser acompanhados por vários profissionais a vida inteira para ter melhor qualidade de vida. O atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar, então nós contamos com otorrino, pediatra, neurologista, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo e o técnico de enfermagem e a enfermeira. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas apresentam algum grau de surdez. A fonoaudióloga destaca que a inclusão social ainda é um desafio para as pessoas com deficiência auditiva. Dia a dia a gente está conseguindo superar alguns obstáculos, então o paciente pode contar com a ajuda de intérpretes nos serviços públicos. Então, quando ele não consegue se comunicar através da língua oral, ele vai abrir a mão desse intérprete e vai se comunicar onde ele necessitar. Ele pode fazer, por exemplo, um agendamento e levar o intérprete para ajudar a comunicação, porque não são todos os lugares em que ele vai conseguir se comunicar e que a pessoa vai saber a língua de sinais para se comunicar com ele, né?
Hoje, 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração, uma data que serve de alerta sobre a importância dos exames preventivos, já que as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Para falar sobre esse assunto, a repórter Patrícia Nunes tem mais informações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Irineu, e a todos que nos assistem. É isso mesmo, em todo o mundo e também aqui no Brasil, as doenças cardiovasculares marcam cerca de 30%. É realmente uma data muito importante de ser lembrada, porque a prevenção ela é necessária, ela pode ser feita. Para falar melhor sobre este assunto, entrevisto agora o cardiologista Luiz Cláudio Mendes Carvalho. Boa noite. Gostaria que o senhor falasse sobre os dados que foram revelados recentemente pelo DataSUS, né, que disseram que na região metropolitana da Baixada Santista, dentre as mais de 4.700 mortes, 2.033 estão relacionadas a doenças isquêmicas do coração. O que leva a nossa região a ter tantas mortes do gênero? Boa noite. Realmente, as mortes isquêmicas, elas representam mortes por infarto agudo do miocárdio, principalmente, que é a doença que mais mata. Na nossa região, principalmente, essa mortalidade ela está relacionada, às vezes, à falta de acesso aos principais hospitais que têm o serviço para fazer o tratamento mais adequado. Logicamente, as pessoas elas podem ser atendidas em pronto-socorros, em UPA, e ao se fazer o primeiro diagnóstico, é possível fazer uma medicação chamada trombolítico, que ajuda a desobstruir as artérias. Porém, o melhor tratamento é você fazer o que a gente chama de angioplastia primária, que é você fazer o cateterismo, localizar onde está a obstrução e colocar um stent, uma prótese naquele local. E aí você restabelece o fluxo e salva a vida dessa pessoa. Na falta desse recurso, o uso do trombolítico é uma opção. Porém, às vezes as pessoas que estão na porta, elas até diagnosticam um infarto, mas têm medo, às vezes, de fazer o tratamento. Quais os sintomas? Como que a pessoa pode identificar que ela pode estar sofrendo um infarto, que pode ser uma doença do coração? Os principais sintomas das doenças isquêmicas, das doenças cardiovasculares e o infarto, que é a principal delas, geralmente é a dor no peito. Essa dor no peito geralmente é uma dor que ela começa opressiva, ela pode ser uma dor em queimação ou um desconforto. Geralmente irradia para os braços, para a região das costas, para o pescoço, vem associada a sudorese fria, às vezes náusea e vômito. Quando todos esses sintomas eles persistem por mais de 20, 30 minutos, é um grande indicativo que a pessoa está tendo infarto. E nesse caso ela tem que procurar ajuda médica o mais rápido possível. E a pandemia, ela tem, ao invés de fazer com que as pessoas se cuidem em casa, até façam algumas atividades dentro ali do seu espaço, muita gente está sedentária e está com medo de ir ao médico quando tem o sintoma. Qual a principal recomendação neste caso? Com a pandemia, as pessoas realmente ficaram reclusas em casa e não fizeram muita atividade física. Ganharam peso, ficaram mais sedentárias e, logicamente, aumenta o seu grau de risco. Como eu falei para você, no caso de qualquer sintoma que você tenha, desses que eu falei, que a pessoa tenha indicativo que ela esteja tendo infarto, ela tem que procurar o atendimento médico, porque se ela ficar em casa, a mortalidade ela aumenta muito. Ou seja, a gente precisa se cuidar, principalmente agora, durante a pandemia, né? Exatamente. Muito obrigada por suas informações. Patrícia Nunes, a gente volta agora para o estúdio com você, Irineu. Obrigado, Patrícia. Confira como fica o tempo ao longo desta quarta-feira. Já amanhece parcialmente nublado em Santos e as temperaturas ficam amenas, máxima de 31 e mínima de 21 graus. No Guarujá, as temperaturas também vão ficar entre 21 e 31 graus. O tempo é bom, mas há aumento de nuvens ao longo do dia. O mesmo cenário acontece em Cubatão, onde o dia nasce ensolarado, mas à tarde fica parcialmente nublado, mínima de 23 e máxima de 31. Tempo bom e sol entre nuvens em São Vicente. As temperaturas oscilam entre 20 e 33 graus. Em Praia Grande, a quarta-feira será parcialmente nublada e há apenas 5% de chances de chover. A máxima será de 33 e a mínima de 23 graus. Em Mongaguá, o tempo fica estável o dia todo. As temperaturas estarão um pouco mais baixas em comparação às demais cidades da Baixada, com máxima de 25 e mínima de 19 graus.
A linha turística do bonde completa 20 anos neste mês em Santos. Na pandemia, os cuidados foram redobrados para evitar a contaminação pelo coronavírus. Antes do passeio começar, várias recomendações aos passageiros. Na pandemia, só circulam bondes abertos. A gente recomenda que a pessoa não toque nas superfícies, evite tocar, né, muito, não troque de lugar. O lugar que ela assumir, ela vai fazer a viagem toda ali. E antes do embarque, a gente mede a temperatura corporal e também aplica álcool gel na mão da pessoa. A bordo do Rebecão, como é conhecido, olhares e ouvidos atentos para uma volta ao passado sobre trilhos. Os veículos elétricos partem da estação do Valongo, de 1867, para um cenário recheado de patrimônio histórico. O Museu Pelé e a Bolsa do Café são apenas alguns exemplos. E desde 98 o prédio abriga um Museu do Café, museu e também uma cafeteria, que é referência aqui na cidade. Relíquias do passado, alguns têm mais de 100 anos. Todos foram recuperados em Santos. Eles vieram de países como Portugal, Itália e Japão. A linha, que completa 20 anos, sempre arranca suspiros de quem passeia por esses bondes. É muito gratificante poder viver, né, essa história, né, e poder ir vivenciando, presenciando tudo isso, é bem bacana. José Luiz é de Caraguatatuba, no litoral norte. Também ficou encantado com a primeira viagem a bordo de um bonde. Uma sensação diferente, eu nunca tinha andado e estou gostando muito. Em 2 décadas, esta linha já transportou mais de 1.600.000 passageiros. Ricardo é um dos motorneiros mais antigos. A história dele com os bondes começou no Rio de Janeiro. Quando nós começamos a trabalhar, fomos até o bonde lá em Rio de Janeiro, né? Aprender a trabalhar. E viemos desempenhar esse trabalho aqui. Então, para mim, foi uma novidade boa, gostosa, né? Conhecemos bastante gente que viveu a época do bonde, contam bastante histórias, né? Crise no peixe. O presidente do Santos, José Carlos Pérez, foi afastado do cargo. E sobre a situação política do clube, eu converso agora ao vivo com o jornalista Luciano Fatioli. Fatioli, boa noite. Primeiro, eu gostaria que você, de uma forma reduzida, explicasse os motivos que levaram a esse afastamento do presidente Pérez. Boa noite, Irineu. Um abraço a todos no litoral. Veja bem, o termo utilizado é gestão temerária. E assim os conselheiros ontem, em uma reunião, optaram que, em função desta gestão temerária e nociva aos cofres do Santos Futebol Clube, optaram por goleada, pelo afastamento do presidente. Aí são faixas, estamos vendo imagens do protesto de parte da torcida, com os torcedores, agora como podemos ver, que ficaram à porta da rua Princesa Isabel. Foi uma assembleia virtual e, em função desse entendimento, aí está o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Dr. Marcelo Teixeira, que presidiu esta assembleia virtual, e por esse entendimento o presidente Pérez foi afastado de suas funções. Imediatamente, Irineu, o vice-presidente Orlando Rolô, que é desafeto de Pérez, assumiu desde hoje, desde as 0 hora dessa terça-feira, o comando do Santos. Bom, o que acontece agora, para você entender e quem nos vê também? Agora o presidente Pérez o presidente afastado tem 10 dias para fazer um recurso. Se novamente os conselheiros entenderem que foi mesmo uma gestão temerária, aí o que vai acontecer? Uma Assembleia Geral será convocada para que os associados votem pela expulsão do presidente do quadro associativo e, consequentemente, da presidência. Isso não tem nada a ver com as eleições presidenciais que acontecerão nos primeiros dias do mês de dezembro, Irineu. Agora, tudo isso cria uma situação complicada para a equipe, não é, Fatioli? Quer dizer, de repente se reverte essa situação, o Pérez retorna. O Orlando Rollo assumiu a presidência, disse que já ligou lá para o Hamburgo da Alemanha para negociar a dívida para o Santos poder voltar a contratar. Já anunciou aí o Felipe Ximenes, né, que é ex-Goiás, como novo superintendente de esportes. De repente tudo isso não vale nada se o Pérez voltar, não é, Luciano? Então, sabe qual é o problema, Irineu, para você e para todos que veem o Caderno Regional? O estatuto do clube, independente dessa questão da FIFA, que o Santos está proibido de comprar ou de vender, né, em função de débitos,
Independente disso, Irineu, olha que loucura, meu amigo. A partir de 1º de outubro agora, o estatuto do clube prevê e determina que até as eleições, ou seja, até 1º de dezembro, o Santos não pode comprar nem vender absolutamente nenhum jogador. Ou seja, onde vai buscar crédito para quitar pendências e onde vai conseguir negociar jogadores? Impossível, porque, repito, o estatuto determina que por 3 meses, a partir de 1º agora, ninguém sai, ninguém chega em termos de contratações. Então, é uma situação extremamente complicada. Eu digo, Irineu, só para finalizar essa resposta, que o Cuca, treinador, é um milagreiro, fazendo esse time jogar com tantos problemas, e os jogadores com a cabeça fervendo com esses problemas também estão superando tudo isso, viu? Menos mal, né, Fatioli, pelo menos isso, que o Cuca tenha dado um jeito na equipe. Agora, você conhece o trabalho desse superintendente de esportes, o Felipe Ximenes, que foi anunciado hoje? Olha, é razoável, vamos colocar assim, é razoável, vai. Não sei se é, como se diz na gíria, né, Irineu, um termo que o torcedor está acostumado, não sei se vai ser a salvação da lavoura, mas qualquer alternativa ou qualquer expectativa de alguém que venha para somar, e não é frase feita, somar verdadeiramente, aleluia, Senhor, que seja bem-vindo, viu? Agora, a expectativa é que o Santos continue com um desempenho bom, né, dentro de campo, que tem sido tanto no Brasileiro como também na Libertadores, e justamente a Libertadores é o próximo compromisso do Santos na quinta-feira contra a Olímpia, jogando lá no Paraguai. O que dá para esperar desse jogo, Fatioli? Olha, então, dá para esperar um Santos novamente mostrando um bom futebol, com o Marinho, com o Soteldo. O Santos tem muitos problemas no centroavante, né, Irineu? No camisa 9. No caso, o Caio Jorge tem se mostrado um pouco mais produtivo, o Raniel mais ou menos, esse é o grande problema. Mas não tem seus zagueiros titulares, então deverá ser uma dupla de zaga de meninos. Essa é a grande preocupação. Só para você saber, e quem vê o Caderno Regional também, Ricardo Oliveira, 40 anos, idoso, sim, idoso, ou seja lá, veterano, mas estava dando sopa no mercado, afastado do Atlético Mineiro, assinou hoje com o Coritiba. Seria o centroavante que o Santos tanto precisa. Com 40 anos, ele pode ficar paradinho, só empurrando as bolas que vêm da direita com o Marinho, da esquerda com o Soteldo, mas o Santos não tem esse camisa 9, é o grande problema do elenco. Você citou aí o Ricardo Oliveira, e o Robinho, seria uma boa voltar para o Santos, Fatioli? Então, é uma outra questão, Irineu, que as pessoas falam, poxa, mas e a idade do Robinho? Gente, este elenco que tem o Santos, que é um elenco limitado, com poucas opções de quantidade e de qualidade. Robinho tem que se estender, no meu entendimento, o tapete vermelho para ele, soltar fogos, pétalas de rosas e falar obrigado, Robinho. Na atual circunstância e no atual momento, seria, no meu entendimento, excelente. O Robinho que está descansando com a família em um condomínio do Guarujá e mantendo a preparação física na medida do possível, né? Para a gente encerrar agora, Fatioli, tudo pronto para a estreia, domingo, 9h30 da noite, aqui na Santa Cecília TV, o Domingo Esportivo que você vai comandar a partir desse final de semana. Ô Irineu, eita coisa boa, Irineu. Começamos agora domingo, não é? Além do já tradicional Esporte por Esporte nas noites da Santa Cecília, além do já tradicional Baixada Esporte no horário do almoço, agora o Domingo Esportivo. Domingo agora 9h30 da noite, todos os domingos assim vai ser. Vamos receber já nessa estreia, já posso anunciar, Dr. Marcelo Teixeira. Eu até brinco que o Dr. Marcelo vai estar em duas partes. Primeiro como presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicações, não é? Nos dando boas-vindas e falando dos projetos da TV, e depois como presidente do Conselho Deliberativo para falar de eleições. E vamos receber ao vivo também nos estúdios Serginho Chulapa, o eterno ídolo santista de tantas torcidas, e Basílio Pé de Anjo, o herói corintiano, ao vivo. Os dois são compadres, ou seja, programa com risadas, histórias e muita informação com a participação do telespectador. Vai ser, bacana pra caramba, Irineu. Vamos acompanhar com certeza, viu, Fatioli? Boa sorte para você, boa estreia aqui no domingo. Vamos acompanhar e obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para você. Um abraço, viva Santa Cecília TV, muito obrigado, boa noite. A edição desta terça-feira fica por aqui. Continue com a nossa programação e se mantenha bem informado. Eu volto amanhã. Tchau.